Boa tarde, galera. Tranquilo? Bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo. Hoje especial, né? Nessa tarde bonita, mais fria, né? Hoje nós temos um convidado nosso aí, que é um amigo meu aí, que eu tenho admiração aí muito grande por ele. E tanto ele quanto a esposa dele são formados como os guia turístico, né? Guia de turismo. E hoje a gente vai fazer aquele bate-papo, né? Falar as histórias que a gente sabe sobre Alberto Santos Dumont, o que a gente tem que fazer para melhorar a infraestrutura na nossa cidade, né? Isso daí, gente, é uma visão assim, minha e do Léo também, tá? A gente vai contar as histórias que a gente sabe, as importâncias que tem o turismo na nossa cidade. Eu, durante essa semana aí, eu tive parado aqui, né? Pra gente testar a conexão, como é que seria da nossa live aqui, para ver se a internet não ia cair nem nada. E eu deparei aqui com um turista de Rondônia, cara, que teve aqui na nossa cidade e parou para tirar uma foto, para fazer um vídeo lá, para mandar lá para a cidade dele, desse monumento maravilhoso, né? Infelizmente deixado. Ele ainda comentou para mim ainda, que falou: nossa, uma obra dessa tão bonita e tão suja. Então fica aqui, ó, o meu apelo como sandumonense raiz, apaixonado pela minha cidade. Quero uma cidade melhor para mim, para minha esposa, para minha família, principalmente para minha filha. Que vamos aí todos aí trilhando, né? Com fé que em dia, quem sabe a gente consiga alcançar os nossos ideais e fazer a nossa cidade ser uma cidade boa para nossas futuras gerações, né? Infelizmente, as pessoas dão muito crédito à cidade onde ele morou e muito menos à cidade onde ele nasceu, né? Muita gente aí usa dois nomes, como Casa Natal de Alberto Santos Dumont e como Museu de Cabangu, né? E na verdade, assim, eles acham que a casa natal, muita gente acha que a casa natal de Alberto Santos Dumont é a casa dele lá de Petrópolis, né? E lá foi uma casa de passagem, onde ele construiu tudo, e não dá muito crédito ao Museu de Cabangu. Então fica todos aí convidados a fazer parte desse nosso bate-papo aí, que com certeza vai ser maravilhoso. Mandando um abraço aí para dona Zilda Arlete, a mãe do meu grande amigo Leonardo aí, Léo Henrique, né? Então vamos começar aí. Então eu quero que o Léo aí se apresenta, né? Então, Léo, vou virar para você aí, tá ok? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Pode tirar a máscara, Léo. Estão? Meu nome é Leonardo. Eu espero que vocês estejam bem. Tá muito frio, mas tá uma tarde bonita, tá? Conforme eu combinei aqui com o Léo, eu sou estudante de guia de turismo, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente sabe sobre Alberto Santos Dumont, qual que é a importância do turismo para nossa cidade. Vamos mudar um pouco essa visão de que Alberto Santos Dumont nasceu em Petrópolis, sendo que não é, ele nasceu aqui, e lá era mais uma casa a passeio que também tem umas curiosidades. E se vocês quiserem mandar perguntas, se vocês quiserem mandar algum tipo de mensagem, vocês podem mandar à vontade, que eu vou estar aqui conversando com o meu amigo aqui para tirar as dúvidas de vocês, bater um papo bem bacana, tá joia? Então, o que nós vamos falar, seu Léo? Então, Léo, eu que vou te perguntar bastante, tá? Então, Léo, vamos começar então, né? Vamos fazer um papo reto aí, sem pauta. Aqui não tem pauta nem nada, né? É ao vivo, né? Queremos aí que as pessoas participem, né? Ô, Léo, nesse período que você fez esse curso de guia de turismo, o que você aprendeu? O que você acha que tem que melhorar na nossa cidade? Infraestrutura, o atrativo, né? Que a gente tem que trazer para a nossa cidade, sair desse buraco, né? Que todo mundo acha que a cidade de Santos Dumont precisa de indústria, né? E a gente tem um bem maior, que é explorar várias cachoeiras, o Museu de Cabangu, a Ponte Preta, vamos botar lá também o Formoso, Campo Alegre, é muita coisa, né? Mano da Serra, Águas Praiadas,
Dores de Paraibuna. Dores, Paraibuna, Nova Dores, Mantiqueira, tem muita coisa aí. A cidade de Santos Dumont não fica só restrita ao centro da cidade. E tem só muita o museu, coisa né? a ser visitada. E só o museu, né? Também, né? Então, o que a gente aprendeu, né? Quando eu falo a gente, eu falo minha turma e eu, porque eu não vou falar só de mim, eu vou falar da minha turma, porque nós éramos em 16 e aí no final do curso a gente se reduziu a mais ou menos 8, 7. Vamos lá, o que o turismo tem de importante para a nossa cidade? Olha só. Opa! Então, olha só. A nossa cidade, Léo, hoje era para ser uma das cidades com o valor histórico mais alto do Brasil, ou a maior, tá? Mas isso não acontece, infelizmente não acontece. Por quê? Na minha humilde opinião, primeiro, nós não temos infraestrutura. Segundo, nós não temos investimento do governo, infelizmente. E outra, a própria população não reconhece nem o valor histórico da cidade, não reconhece a história que Santos Dumont tem, o Alberto Santos Dumont tinha. E uma outra coisa, eu não vejo ninguém fazendo nada a respeito, por exemplo, criar um evento para como é que eu posso falar? Para divulgar, né? Para divulgar a cidade, para promover o turismo na cidade, para promover o museu, para promover tudo que Santos Dumont tem, e isso não acontece. Para quem lembra, para quem é daqui da cidade, isso já tem menos de 3 anos atrás, o Léo fez um evento no Museu de Cabangu. Tirando isso, qual foi algum outro evento que nós fizemos? Qual foi algum outro evento que alguma pessoa anônima falou, olha, eu vou fazer um evento para promover a cidade? Isso não aconteceu. Então, eu acho que para a nossa cidade alavancar, eu acho que para a nossa cidade ser reconhecida, tanto por nós mesmos, quanto para as regiões afora, vale um pouquinho de reconhecimento. Um pouquinho de reconhecimento da história dele e de tudo que a cidade tem. Porque, Léo, você sabe, mais do que eu, que Santos Dumont antigamente e até hoje é chamada como uma cidade que lá tinha. Lá tinha cinema, lá tinha, por exemplo, farmácia boa, lá tinha restaurantes bons. Hoje em dia não tem, né? Tudo o que você for fazer, seja turístico ou seja a lazer, você precisa estar saindo da cidade. Sendo que aqui mesmo na cidade poderia ter alguma coisa para nós, porém não tem, e a gente acaba tendo que locomover para buscar um lazer, para buscar uma viagem, para buscar uma informação. A nossa cidade ela fica muito presa em Juiz de Fora, né, cara? Sim. Vamos botar Santos Dumont, cara, eu canso de falar. Tem uma ótima culinária, tem tem boas pousadas, tem hotel, vamos botar, né? Com essa pandemia hoje, né? A gente vê tem vários deliveries bacana, né, cara? Com certeza. Então, olha, naquele evento que nós fizemos lá no dia 28 de abril de 2019, cara, eles falaram que nós erramos na data quando nós fizemos aquele evento. Foi um evento para 10 mil pessoas, onde começou 8 horas da manhã, financiamos um café da manhã para 160 ciclistas. Foi evento que começou 8 horas da manhã e foi até quase 8 horas da noite, 12 horas de evento, cara. Com carros do lado de fora, com motos do lado de fora, com famílias inteiras, com pessoas de outras cidades. Foi. Com basicamente juntou o seu evento de food truck junto com o encontro de motociclistas, tudo. Porque o tanto de moto, não só moto comum, não só moto popular, mas moto que geralmente vem nesses encontros de moto, eram muitas mesmo, quilométricas, a ponto de o museu ser em um ponto e o fim do estacionamento ser mais à frente, sabe, 1 quilômetro à frente, digamos assim, para não exagerar. E olha, uma coisa que eu fico aborrecido, não estou com recalque não, né, cara? Eu fiz aquilo lá foi por amor, eu fiz porque eu gosto mesmo da minha cidade, entendeu?
E tanto que eu gastei dinheiro assim do meu bolso para fazer, porque naquele período que a gente estava programando, eu, minha esposa e mais uns amigos para a gente promover aquele evento, eu gastei gasolina, gastei pneu do meu carro. Eu tinha na época um cadete que bebia pra caralho, mas eu ia, entendeu? Então, cara, o que eu fico aborrecido, que logo depois que a gente cria aquela ideia, porque Santos Dumont, do mesmo jeito que você falou, Santos Dumont é a cidade do Latinha. E Santos Dumont é a cidade que quase ninguém cria, mas todo mundo se copia. Então o que acontece? Eles usaram aquele evento que eu usei de coração para ser promovido e hoje eles estão usando ele para quê? Para ganhar dinheiro. Então outros... não é recalque não, tá? Uma coisa que eu tô falando é assim, que se não tiver amor, não tiver coração, se tiver pensando em dinheiro, não sai. Uma coisa, entendeu? Uma coisa, eu te digo no meu primeiro dia de aula lá no IFET. Aqui no IFET, aqui do lado. Eu falei lá no IFET, mas é aqui do lado, é do ladinho, tá? É o seguinte, no meu primeiro dia de aula, Léo, chegou uma moça chamada Andréia. Andréia, se você estiver vendo isso, um beijo no teu coração. Ela chegou falando assim pra gente, ó. Se vocês fizeram turismo, se vocês estão fazendo turismo por dinheiro, desistam já no primeiro dia de aula, porque isso não vai acontecer. Vocês precisam fazer o turismo, principalmente aqui na cidade, com muito amor. Porque a gente sabe que tudo na nossa cidade é muito escasso. Então, façam com amor, façam com respeito, tanto pela cidade, quanto pelo a pessoa que leva esse nome, e para quem está visitando a cidade onde você está, sabe? Então, ela sempre disse isso. E é uma coisa que eu falo para vocês em qualquer profissão. Não faça só pensando em dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência do seu trabalho. Ainda mais se for árduo. Mas você tem que fazer com amor. E é daquele jeito, né? E igual que você pegou, falou que não pode ver dinheiro. Agora imagina você e sua esposa formada em guia de... Já tá passando fome, né, Léo? Já tá passando fome. Você vê, Léo, como é que as coisas é preocupante, né? A gente tem que falar que é assim que é preocupante, cara. E você teve que fazer, você já tá indo pra terceira faculdade sua, porque a primeira que você fez não, infelizmente... A primeira me deixou muito rico, Léo. Nossa senhora. Porque deixou decepcionante, né? Foi. Você tá com outra profissão, sua esposa tá com outra profissão, né, cara? E era uma coisa que poderia ser, né? Poderia ser aí, poderia estar bem melhor, né? Bem, você imagina, bem cara, melhor. a nossa... Não sei, segundo as informações, a nossa cidade foi uma das primeiras a ter a faculdade de turismo, né? Foi. Na região. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras e hoje em dia... E hoje em dia já não existe mais. Para as pessoas mais antigas, eu não sou tão velho assim, mas para as pessoas mais antigas, quem passava em frente ao Colégio São José, via um letreiro. Esse letreiro ele tinha mais ou menos 6 cursos. Entre eles, eu lembro direitinho, era o terceiro. O terceiro estava escrito Faculdade de Turismo. E aquele letreiro, Léo, ficou por anos. E esses dias, no meu serviço, um rapaz me perguntou assim, a Faculdade de Turismo ainda existe? Eu falei, não, ela não existe há muito tempo. Só que eles deixaram aquele letreiro lá, porque talvez não queriam gastar dinheiro com outro, mas o curso já não existe há muito tempo. E eu não sei se você se lembra, Léo, mas uma vez eu te falei, a nossa cidade, ela tem o único curso da nossa região, e eu acredito que até do país, que ofereça um curso técnico em guia de turismo, que não é pago, ele é público, ele é gratuito. Se você quiser fazer qualquer outro curso de turismo, sem ser aqui em Santos Dumont, você teria que estar saindo da cidade e pagando, sendo que aqui você tem um gratuito. Ou seja, isso já é um incentivo de que tanto as pessoas mais jovens, tanto as pessoas mais velhas, elas podem estar investindo no turismo aqui na cidade e não precisa pagar nada para isso. Entendeu? Pode ver, mas só que aí você vai formar e vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir embora. Principalmente na pandemia. Hoje em dia, na pandemia, o que se faz? O que a gente tem para fazer hoje com a pandemia? Principalmente aqui em Santos Dumont? Nada. Porque o nosso museu está fechado. A gente não pode entrar para o museu para visitar. A cachoeira,
né, teoricamente a gente não poderia estar visitando, mas a gente sabe que nos fins de semana, principalmente o pessoal mais jovem, vai lá e aglomera, né? A gente que tem família, a gente não pode colocar a nossa vida em risco. A gente não pode, por exemplo, visitar algum outro lugar aqui dentro da cidade, porque também não pode, né? Então, em turismo hoje em dia, principalmente aqui em Santos Dumont, não se faz nada. Antes dessa pandemia começar, tinha o que fazer, mas não fizeram. Poucos fizeram. Igual você fez, igual algumas pessoas fizeram. Só que hoje em dia, cadê? Não tem pessoa que promova a cidade. Não tem uma pessoa que vem aqui especificamente falar da cidade. Falta isso. Eu acredito muito que falta isso. Tem que partir de dentro. O vento é o frio. É o vento, o frio, a câmera caiu, o caminhão passou. Desculpa aí, gente. Passou aqui um caminhão aí. Passou um fantasma aqui. Olha, mas então, vai voltar todo mundo, espera que já tá voltando já. Sim, mas depois senhor. a gente edita, vai ficar tudo bonitinho, tá? A gente vai voltar tudo, rebobina aí. A gente edita, agora fica tudo bonitinho. Tem uns programinha bons no celular aí pra ajudar. Que tem hoje que edita, a gente fica até mais bonito. Cara. A gente tá tudo branquela de ficar dentro de casa, a gente fica tudo moreninho. Eu tô mais gordinho, posso até ficar mais magro, por que não? Mas aí, Léo, as pessoas ainda vão entrar aqui ainda de novo aqui, só a Sônia Caldas que entrou. Eles têm um restaurante muito bacana também, né? O Agridoce, né? Sim, delicioso, por sinal. Muito, cara. Uma coisa que você falou sobre a culinária. A nossa culinária ela é riquíssima. Diferenciada, né? Diferenciada, exatamente. E junta com o quê? O atendimento extremamente receptivo. Tanto para quem é da cidade quanto para quem é de fora. Mas tem que dar uma melhorada. Com certeza. Aí tem que dar uma melhorada. Eu vou te contar só uma historinha aqui. Vou te contar a historinha aqui. Sim. Essa menina, ela chama Sabrina. Ela tem um canal no YouTube que tem muito seguidor, cara. Mas muito. Ela teve aqui na nossa cidade de Santos Dumont, depois eu mandei mensagem para ela pedindo desculpa. O que acontece? Ela estava na pousada que o responsável da pousada não sabia onde ficavam as cachoeiras de Santos Dumont. Não sabia se o museu estava aberto, não sabia explicar como é que ela chegaria na Ponte Preta. Então o que acontece? Isso que tem que melhorar, gente. Vamos botar lá, não é mandar quem tá lá nos hotéis, nas pousadas embora não, gente. Mas vamos fazer o quê? Vamos adequar, vamos fazer uma alta avaliação. Vamos fazer como é que chama assim? Uma atualizada, né? Um F5, uma né? Atualizada, uma alta avaliação do que a gente precisa melhorar. Eu não digo que o nosso atendimento, a nossa receptividade, ela seja ruim, Léo. Ela é boa, porque o nosso estado em si, Minas Gerais, já traz isso consigo de ter uma população receptiva, tanto com a pessoa que vem de dentro da região, quanto daquelas que vêm de fora, ou até mesmo de outros países. Mas eu acredito que dá para melhorar sempre, eu não duvido nisso não. Se você, por exemplo, tem uma nota 4, você pode melhorar para uma nota 5, por que não? Se você, por exemplo, tinha 2 quartos para casal, por que não investir para um de 3, sabe? É você buscar o que você tem de bom e melhorar ainda mais e buscar os seus pontos fracos e focar neles. Isso vale para hotéis, isso vale para guias de turismo, isso vale para quem vai passar alguma informação para você, porque é essencial. Porque, por exemplo, eu sou estudante em guia de turismo. Léo, já pensou se você é de fora? Você quer visitar o Museu Cabangu. Eu chego lá dentro e falo, ó, não conheço o museu não. Eu tô te trazendo aqui porque eu sei onde é, mas eu não sei te falar nada daqui. Ou seja, falta um pouquinho mais de... Vamos lá, vamos correr atrás do que é nosso, vamos valorizar o que é nosso, conhecer e saber passar esse tipo de conhecimento para as pessoas, né? Divulgar, exatamente. Uma coisa que você falou é Petrópolis. Petrópolis não era a casa onde Santos Dumont nasceu. Se vocês voltarem um pouquinho na história, lá em 1873, que foi onde ele nasceu, quando ele nasceu aqui. A cidade ainda era Palmira, né? Lá no distritozinho de João Aires, né? E a casa que ele nasceu não é o museu. Não é um museu. É atrás do museu, lá perto do engenho, lá está em ruínas.
Exatamente. Pode continuar, olha. E aí, Léo, hoje em dia você vê que Petrópolis é a casa onde Santos Dumont nasceu, sendo que não é. Inclusive, para quem buscar rapidinho aí no Google, vai lá no Wikipedia e procura para mim para ver se tem Petrópolis como casa natal, como cidade natal. Não é aqui, né? Então Petrópolis, gente, é um lugar onde ele tinha uma casa lá, onde ele ia a passeio, aonde ele ia distrair a cabeça, né? Porque ele trabalhava muito, não parava de jeito nenhum. Então lá era uma casa, digamos, de passagem. Uma casa de passagem, uma casa a lazer, e aqui era a residência local dele. Tanto é que no próprio museu daqui, o de lá não, o daqui tem fotos da própria casa dele, tem pertences dele. A maioria dos pertences de Santos Dumont está aqui. E alguns vão para lá, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem alguns pertences daqui do museu que vai para Petrópolis para divulgação, para promoção de Petrópolis, né? Coisa que deveria ter aqui e não tem, né? Você vê, Santos Dumont ele tinha vacas holandesas, né? Aqui tinha produção de leite. Então, como ele ia para a França quase que o tempo inteiro, ele não parava quase nunca aqui, tinha alguém cuidando dessa fazenda dele para ele, o seu João. E aí lá no próprio museu tem um quadro. Nesse quadro tem a carta que Santos Dumont escreveu para ele uma vez, pedindo para cuidar das galinhas, cuidar da cachorrinha dele, que ele tinha uma cachorrinha que não tinha um nome comum, o nome dela era Fly. Por que Fly? Fly é um verbo no inglês que significa voar. E como o cara já tinha uma afeição enorme por aeroplano, por balões, por aviação e tudo mais, ele deu esse nome para a cachorrinha dele, que tem até uma foto dele. Eu lembro direitinho, é um barquinho pequenininho atrás, ele já num riozinho, e a cachorrinha dele na frente. Quem tiver essa curiosidade, dá uma ida lá, vocês vão ver que é bem legal. E é como eu falei, Santos Dumont nasceu aqui, não nasceu lá. E tu sabe, a ignorância das pessoas é tão grande, a gente tem que falar assim, né? Até te convido a gente fazer uma pegadinha uma hora dessa. Nós vamos chegar lá em Petrópolis como turista, não como sandumonense, e perguntar se da cidade daqui de Santos Dumont. Eles não falam. Não. Eles não falam da casa natal de Alberto Santos Dumont. Ele só fala da casa. Isso daí, ó, não é uma, não é duas, muitas pessoas chegam e falam comigo. O que acontece? Na hora que pergunta do Museu de Cabangu, eles não informam. Eu vou te contar, Léo. Eu comecei o curso do IFET em turismo em 2016. E a nossa turma, em 2017, já estava no segundo período. Nesse segundo período, a gente tinha algumas viagens para fazer. Umas dentro do estado. Ao vento. Ao vento. Umas dentro do estado e outras fora do estado. A viagem que a gente fez para fora do estado foi em Petrópolis. E a nossa turma combinou. O que a nossa turma combinou? Vamos chegar lá na recepção e vamos perguntar onde Santos Dumont nasceu. Ok, fizemos todo o nosso roteiro em Petrópolis. E o último lugar era na Encantada, né? Lá em Petrópolis. E aí, Léo, a nossa turma se reuniu na recepção, compramos os bilhetes de entrada e chegamos para eu não diria guia de turismo, mas uma pessoa que estava passando informações pra gente. E nós perguntamos onde Santos Dumont nasceu. Aí ela falou para nossa turma. Santos Dumont nasceu aqui em Petrópolis. Só que a gente não falou nada. Quando nós viramos as costas para ir embora, deu a carteirada. Até a professora ficou de boca aberta. Eram duas professoras. Uma que estava mais próxima de nós falou: Santos Dumont não nasceu em Petrópolis, Santos Dumont nasceu em Palmira.
Então, você tá vendo? Então confirma o que eu falei, né? Confirma. É muita gente que vai lá, pergunta se Alberto Santos Dumont era daqui, sendo que eles falam que é de lá. Ou seja, eu não sei se isso é um protocolo deles, eu não sei se é promover a casa de lá ao invés de um museu daqui, mas isso acontece, infelizmente acontece. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum em você conciliar os dois lugares. Você estando lá em Petrópolis e a pessoa falar daqui, e eu não vejo uma pessoa daqui falar da casa de lá. Eu acho que conciliar as duas informações, as duas casas, seria muito interessante. Tanto é, Léo, que lá no próprio museu, você já viu aquele telefone vermelho? Já sim. Aquele telefone vermelho, inclusive, ele usava lá em Petrópolis, tá aqui em Santos Dumont, na nossa cidade, mas ele usava muito em Petrópolis para quê? Ah, eu não quero fazer comida. Aí ele ligava, pegava, passava a mão no telefone, não é igual o nosso não, tá? Era aquele cheio de fio, bonitinho. Ligava, pedia comida, era um hotel que tinha do lado, ele morava aqui, por exemplo, aqui. O hotel era aqui atrás um pouquinho. Então, entre aspas, Santos Dumont também foi inventor do delivery, tá? Isso. E aí... E outras coisas mais, E né? outras coisas Agora, mais. só te interromper um pouquinho, né? Que vai começar a fazer um barulho aqui, ó, e você sabe. Esse Por daí que, é danado. por que essa ferrovia, aonde vai passar esse trem, né? Aonde que passa? Eu não sei, né? É, não. Toda pinchada. Então, Léo, só te interrompendo que você sabe mais do que eu, né? Quem que foi o engenheiro responsável por essa ferrovia, né? Eu não sei te dizer, não. A gente Não sei. é coisa que, igual por exemplo, a gente que é apaixonado pela cidade e pela história, o que a gente não sabe, a gente começa a aprender, a dedicar, né, cara? Eu acho que isso daí foi obra de um tal de Henrique Dumont. É o Eu pai do acho que cara. foi. É o pai do cara, né? É. O pai do cara que tanto é, tem uma escola que leva o nome dele, Também, né? também. Que inclusive era da época da família imperial, né? Foi por causa de Dom Pedro que Henrique Dumont veio pra cá e fez essa ferrovia. Que na época era pra levar Café. Era queijo, né? Leite e queijo pro Rio, né? Sim. Então, E ele usava muito dessa estrada de ferro, dessa ferrovia, para café também. também. Tanto é que ele era um dos barões do café. Barão do café. Né? Tanto que na fazenda dele lá em São Paulo, lá, na época lá tinha uma ferrovia com mais de 80 quilômetros de extensão só por causa da plantação de café. Exato. Que tinha. E tanto é que tanto nessa fazenda lá em São Paulo, o Albertinho, pequenininho, com seus 12, 13 anos, pegava um bicho desse daí, ó, pra pilotar. Ele pilotava. Foi lá onde que ele começou Foi a paixão dele por essa coisa de motor, de locomoção, né? Uma coisa que um dia a gente batendo papo, né, Léo? Falei assim, vamos fazer uma live da gente, as coisas que a gente sabe sobre Nosso jeito. Alberto Santos Dumont. Né? O Alberto Santos Dumont, ele tem uma admiração gigantesca, né? Enorme lá na França, porque as patentes dele sempre foi aberta. Tudo. E um prêmio que ele ganhou lá, na época lá, metade daquele prêmio milionário que ele ganhou, metade ele deu para os engenheiros que trabalhavam com ele, a outra metade ele doou para as pessoas que tinham os bens penhorados. E outra coisa também que eu escutei uma vez no documentário da History, que o Brasil só seria respeitar o dia que tirasse os bustos dos aeroportos do Brasil do Alberto Santos Dumont, porque Alberto Santos Dumont não foi o inventor do avião. Isso daí foi um brasileiro que falou uma vez no documentário da History. Agora, tirando um pouquinho mais essa parte da nossa cidade, voltando mais pro lado pessoa, pro lado gênio, o Léo falou assim, ele pegou o prêmio e dividiu. Só que o que aconteceu? Foi anos de estudo.
né? Ele não simplesmente falou, ah, vou lá competir, não. Desde pequeno ele era muito apaixonado por física, era muito apaixonado por motor, por aerodinâmica, né? Então, o pai, esperto, resolveu investir naquilo que o filho dele estava apaixonado em ver. Então resolveu mandar ele para a França, né? E aí eu vou contar, antes de eu chegar onde eu quero chegar, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Sabem a assinatura de Santos Dumont? Tá escrito Santos igual Dumont. Muita gente não sabe, mas o igual, o sinal de igualdade na assinatura dele, o que isso significa? Que ele se identifica tanto com a nacionalidade brasileira quanto com a francesa. A história dele é bonita demais, cara. Muito bonito. E Muito tanto é que, falando nesse pequeno detalhe, no próprio museu tem um busto dele, com a assinatura dele e as duas bandeiras, brasileira e francesa. Mas infelizmente tem um reconhecimento muito mais lá fora do que aqui, né? Exato. Eu falo para todos, Léo, que a gente teve uma época aí num bate-papo que eu fiz com alguns amigos meus, que o Museu de Cabangu ele não deveria ser reconhecido como o museu mais importante do estado, mas sim do mundo, né, cara? Do mundo, do Brasil. Eu acho que para quem conhece ali tem uma energia diferenciada. Ali tinha que inventar alguma coisa, né, cara? Tem. O cara ali tinha que sair de alguma coisa. Então, o chuveiro, né? Ele O é um chuveiro, os relógios de aquecimento. pulso. Relógio de pulso. Olha só, gente. O que Santos Dumont fez? Estudou bastante, foi para a França. Aí com aquele balão número 6, ele foi lá, deu a volta na Torre Eiffel. Não podia tocar no chão, tinha que ficar 30 minutos ali no ar, fazendo um percurso específico. Aí ganhou o prêmio que o Léo falou, né? Pegou o prêmio, dividiu entre os auxiliares e dividiu entre as pessoas que estavam com seus bens empenhorados. E outro detalhe, né? Depois veio o 14 bis, né? Pouco tempo depois, em 1906, 12 de novembro de 1906, ele foi a 220 metros e fez a planagem com o 14 bis, sem nenhum tipo de catapulta, sem nenhum tipo de dispositivo que o impulsionava para cima, sem nenhum tipo de aparato que ajudasse na aterrissagem. Então foi ali que ele se declarou, não, que ele foi consagrado pelas pessoas como o pai da aviação, né? Só que ele não fica só no avião, você já está adiantando uns detalhes que eu ia contar lá na frente. Mas o que ele fez, gente? Tem uma foto, tem cheio de foto lá no museu. Batam lá no museu, gente, vamos visitar aquele museu depois da pandemia. Tem uma foto que tem uma pessoa e aí nas costas dela tem um motor, né, uma mochila, e tem um motorzinho atrás. Aquilo ali é para ajudar a subir colinas, para ajudar a subir montanhas de neve. Ele foi o inventor daquilo. O relógio de pulso que todo mundo conhece, né? Foi ele que inventou. Por quê? Ele precisava pilotar o avião e precisava olhar o tempo, porque muitas das vezes ele fazia percursos. Então ele não podia soltar a mão. Eu não sei como é que chama o volante, mas ele não podia soltar a mão do volante para pegar o relógio. Então o que ele fez? Em um dos testes que ele fez, ele amarrou o relógio dele no punho e ficou com as duas mãos no volante. Até que ele chegou e inventou de vez o relógio de pulso, né? Ele fez esse motor, fez o relógio. O que mais, Léo, que nós temos aí? Ô, Léo, deixa eu só falar uma coisa, que é quando você disse pro pessoal visitar, né, logo após a pandemia. Eu acho que o poder municipal, né, estadual, né, todas as esferas possíveis, podia se atentar a isso, porque eu acho muito importante ter pessoas com esse conhecimento que você tem para passar isso para as pessoas que vão ter lá. Porque assim, é um parque a céu aberto muito bonito para você passar o domingo, né, o sábado, o final de semana, mas tem uma história muito rica dentro também, né? E tem uma senhora que fica lá explicando, mas não com essa riqueza de detalhes.
porque as pessoas precisam saber dessa riqueza de detalhes, porque tem muita coisa bonita ali para ser vista. Inclusive, falando dessa senhora, é ela quem passa esse conhecimento pra gente. A gente foi responsável por fazer um guiamento alguns anos atrás, lá no próprio Museu de Cabangu. E a gente ia falar qualquer coisa? Não. O que a gente fez? Nós pegamos essa moça, que chama Dona Mônica. Dona Mônica, um beijo, um abraço para a senhora. Ela passou todo esse conhecimento para a gente e foi graças a ela, com todos esses detalhezinhos, nos mínimos detalhes, que a gente conseguiu fazer o guiamento dentro do museu e por fora, né? Visitando aquele amplo hangar que tem lá, aquele amplo espaço que tem lá. E foi importante você ressaltar esse ponto porque, basicamente, tirando nós, que somos guias daqui, só ela tem esse conhecimento. Então imagina, de hoje para amanhã acontece alguma coisa com ela e ela não possa mais passar esse conhecimento para a gente. Quem vai ficar responsável por passar isso para quem vier de fora? Vão ser nós. Então, se a gente não souber divulgar essa informação e com a devida eficácia, isso aqui vai terminar de morrer. Isso aqui vai perder o valor. A nossa cidade vai perder a história, né? As coisas vão começar a ser vendidas. Nunca mais vamos achar nada de Alberto Santos Dumont aqui. Então é importante, principalmente para os mais novos. Eu chamo vocês mais novos e para quem é mais velho e quer conhecer um pouco mais. Vamos dar a devida importância para a nossa cidade e vamos buscar esse tipo de detalhe. Porque, Léo, pode ser com uma pessoa desconhecida, não necessariamente com um guia de turismo, que um de fora vai pedir uma informação. Pode ser com uma pessoa qualquer. E se essa pessoa qualquer não souber falar? Poxa, a gente mora aqui. Sabe? É uma história nossa. A gente chega naquele ponto que o Léo já tinha falado antes, que a gente precisa ter amor à cidade da gente e à nossa história, né? Com certeza. Cara, o Léo Barroso mesmo, conhece o Léo Barroso? Sim. O Léo Barroso mesmo é um dos maiores divulgadores da nossa cidade e da nossa cultura, cara. Ele mesmo tem um álbum que ele confeccionou, ele mesmo confeccionou um álbum sobre a história de Santos Dumont. Então o que acontece? As pessoas podem julgar a minha ignorância, tá? Mas eu acho que já passou a hora da gente, pelo menos aqui para Santos Dumont, tá? A gente ficar falando de história de Dom Pedro, não sei mais o que. A gente tem que começar, cara, além das atualidades hoje, a gente tem que mostrar as histórias nas escolas dos maiores inventores. Quem descobriu o Brasil, todo mundo já sabe, né? Então o que acontece? A gente tem que divulgar, eu acho que desde o prézinho, cara, desde lá onde que a minha menina está estudando lá, a começar a falar do Alberto Santos Dumont por causa de quê? Se a gente não tem, que a gente seja referência. Um detalhe que provavelmente já deve ter pegado vocês e sempre me pega quando acontece. Quando alguma coisa de Santos Dumont vai aparecer na TV. Por mais que você não seja tão próximo da história de Santos Dumont, você vai falar assim, opa, Santos Dumont vai ser falado em tal lugar, em tal hora. Isso já aconteceu muitas vezes. Gente, até em previsão do tempo, eu quando menino via, tá passando Santos Dumont na TV. É difícil, sabe? É difícil isso acontecer. E eu acho que agora, num período político que a gente está vivendo, e que a política trouxe muita coisa ruim para a cidade, acho que a gente precisa enaltecer as coisas boas. Com certeza. Né? E que tem muita, gente. Tem que a gente muita. acabou sendo muito visto por coisas ruins. Já que entramos em parte de política, vamos falar então um pouquinho. A gente fala um pouquinho, a gente... Ó, polêmica! Ó, vamos falar um pouquinho de política e a gente sai correndo, tá? Então, gente, vamos aproveitar então que o Léo tinha falado, visite o Museu de Cabangu. Todo mundo sabe aí que tem uma verba milionária aí, né? Para a reforma do museu. Então vamos fazer uma coisa, gente. Vamos abrir o museu pra gente fiscalizar. Não é verdade? Porque o que acontece? Não adianta igual... Eu vou falar o que eu penso e não quero nem saber, tá? Depois converso com meus advogados. Me chamaram esse dia, vamos lá para ver a restauração da estação lá, que estão fazendo tudo igual era antigamente. Beleza? A estação está sendo tudo igual antigamente. Qualidade única. Então vamos fazer então. Eles vão fazer igual era antigamente, era de 2 andares. Aí pegaram e falaram assim, ela era de 2 andares? Falei, então pronto. Eu acho que restauração para mim é quando você se supõe igualzinho como era antes. E Santos Dumont, cara, tem uma, vamos botar assim,
vou falar das minhas palavras, tá? Tem uns espíritos de porco que eles pegam aqueles prédios assim que era para ser tombado, né? Aqui na nossa cidade e montam um prédio novo, né? Alguma coisa bonita. Vou falar um exemplo assim, eu vou falar. A Casa Bela, tu lembra lá onde é a Casa Bela hoje? Que prédio lindo, maravilhoso que era lá antes. Não existe mais. Aonde era a coletoria, cara. Olha lá que prédio antigo e bonito. Aqui não. Aqui em Santos Dumont eles pegam o martelete, derruba tudo e faz prédio novo e mete blindex na frente e acha que isso é lindo, cara. É a ignorância que a gente tem. Outra coisa que a gente não pode ficar preso só nisso, Léo, é o museu. A gente não tem coisa só de Santos Dumont no museu, não. É certo falar que a maioria das coisas estão lá, mas tem muito arquivo histórico guardado lá na Praça da Estação, lá no Patrimônio Histórico, que inclusive a dona Ana sempre recebe todo mundo com o braço aberto, que inclusive já foi tema de guiamento da gente também. Que merecia um espaço melhor, né? Sim, tudo que a gente precisa de informação, quando a gente não acha, por exemplo, na biblioteca, quando a gente não acha no museu, o último lugar que a gente sabe que tem certeza que vai estar é lá, sabe? Então, museu também não é uma coisa que só deve ficar preso isso. É o que eu falo, Santos Dumont tem muita coisa boa. Não é uma cidade de atrativos naturais, não é uma cidade de atrativos biológicos, mas a gente tem cachoeiras. Muitas, né? Muitas! A Tem gente, até só mais vai, de 20, a gente né? só vai umas 3. Eu acho que tem mais Mas de 20. se o povo procurar aí direitinho, tem umas 20 aí, mais de 20, né? Então, a gente tem que dar valor ao que é o nosso, porque uma hora isso vai acabar. E eu não acredito que vai demorar. Eu acredito que se continuar no ritmo que nós estamos hoje, eu acredito que em menos de 10 anos a gente vai perder o valor cultural e histórico que nós temos. Eu não sei se você lembra, né, que você é novo, Léo. Olha! Mas tu lembra como é que a igreja de São Sebastião era tão bonita quando ela era no cimento puro, cara? Era parecido com a catedral que tem em Petrópolis. Era lindo, cara. Igual a matriz. A igreja matriz era linda, com aquele lustre que tinha, cara. A igreja dos Passos também era linda. Só que o que fez com que acontecesse uma reforma lá foi o quê? Falta de cuidado, falta de manutenção. Até que eles decidiram fazer o quê? Derruba tudo, vamos fazer um negócio diferente. E hoje em dia tá fechado também. Cara, mas tu olha lá, não me engano, eu acho que é Tiradentes, cara. Tiradentes lá tinha um prefeito uma época que queria asfaltar a cidade. Chegou o IFAM na mesma hora, mandou arrancar tudo. Então o que acontece? A gente não tem órgão competente, infelizmente, na nossa cidade. Não tem ninguém que se preocupa por um bem maior, trazer atrativo. A nossa cidade é uma cidade de 5 ou 6 ou 7 famílias. Todo mundo só fica de olho só no próprio rabo. Ninguém quer ajudar ninguém a crescer, ninguém tem um... Vamos botar assim, né? Porque Tiradentes, eu vou te contar ali que eu acompanho muito. Só o ano passado em Tiradentes eu fui 7 vezes. Esse ano eu já fui 2. E agora em julho eu tô indo de novo. Tá doido? Eu gosto, cara, eu gosto. Eu gosto de turismo, cara. Teve um rapaz lá, que ele chegou e comentou uma postagem lá de Tiradentes, falando assim, aqui tem alguma pousada aí aberta esse final de semana para ir eu e minha esposa passar um final de semana, né? Cara, chegou um camarada, mas tem que ver como é que ele destratou, esse cara que tava perguntando sobre pousada. Nossa. Mas sabe o que acontece? Um cara falou mal. Chegou a população inteira pedindo desculpa a esse rapaz pela maturidade que a pessoa não tinha. O que acontece? Como Cabo Frio e como Tiradentes e como outras cidades turísticas que dependem de turista. Se a pessoa não for bem qualificada, se a pessoa não for bem estruturada, a pessoa vem uma vez e não volta mais, cara. É igual a gente pegou valor. Se não tiver aquele restaurante bacana que você for atendido, você não volta mais, cara. Não volta nunca mais. Eu quero ser bem atendido aonde eu for. O meu dinheiro é o mesmo valor que tem do rico. Mesma coisa do pobre tem a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa. E tem uma coisa, né, cara? Que eu quando eu saio com a minha esposa, independente de quando a gente for pagar, a gente quer ser bem tratado. Então, cara, a gente come, todo lugar que tem um lanche delivery, que tem um restaurante aqui em Santos Dumont, todo lugar a gente já foi. E todo mundo recomenda pra todo mundo. Isso, cara. Então, mas o que acontece? Aqui em Santos Dumont, cara, chegou um ponto que
a gente tá pagando num prato de comida um absurdo, cara. 50, 40 reais. Cara, eu e minha esposa, nós já saímos daqui de Santos Dumont pra almoçar em Tiradentes e pagar muito mais barato que se fosse um prato de comida pra mim e pra ela. Você tá entendendo? Então, é uma coisa que a gente tem que melhorar muito, tem que ter um consenso. A né? gente lá no IFET, ô Léo, eu gosto muito de falar de mim e da minha turma, não só de mim, porque sou como uma coisa egoísta, sendo que não foi só eu que informei, formou muita gente, inclusive minha esposa. A gente aprendeu uma coisa, que é o seguinte: eu sou guia de turismo e vamos supor que minha esposa esteja aqui do lado como guia de turismo. Se eu não sei, eu passo para quem eu sei. Mas agora, se o meu colega de profissão não sabe, não cabe a mim difamar a pessoa. Verdade. Não cabe a mim falar mal dela. E por exemplo, eu te falar assim, ó, não vai com aquele fulano ali não. Ah, ele não sabe dar informação. Ah, ele não sabe conversar. Isso é considerado antiético. Então, quando você for a um lugar, procura o máximo de informação que você puder ter de uma pessoa, de outra, e mais de outra, e de outra. E nunca ficar preso a uma coisa só, sabe? Acho que coisas boas tem que ser compartilhadas, né, Com Léo? certeza. Que é igual o cara, eu fico assim muito satisfeito, cara. Não vou falar nome aqui pra não fazer divulgação. Propaganda. Né? Cara. Só se pagar, gente. Mas esses dias aí, eu e minha esposa, nós comíamos aí num lugar aí, nós passamos pra pegar uma pizza, cara. E nós foi tão bem tratado, cara. E a pessoa, o que acontece? Essa mesma pessoa, não vou falar o nome dela aqui hoje, não. Ela fala bem dos outros lugares que ela vai e come tudo. E a gente começou a trocar ideia. Ela pegou e falou assim: nossa, Léo, mas eu fui num lugar lá que não tem jeito, entendeu? As pessoas tratam diferente, não é assim, pra falar tomando trato, que é destratando, né, cara? Então, acho que as pessoas têm que ver, né, que principalmente quando você é comerciante, cara, quem vai te trazer sucesso no que você tem cliente. É o seu cliente, cara. Tu tem que tratar bem todo mundo, cara. Desde o pobre ao rico, ao mendigo, entendeu? A opção sexual que a pessoa tiver. Porque se você tratar bem, cara, não importa o preço, cara. Entendeu? Você pode pagar um absurdo que você vai voltar de novo, Que né? isso era uma coisa até... Você falou da questão de homossexualidade, né? Isso era até uma coisa meio chata, até que o pessoal antigamente até falava a respeito do Alberto Santos Dumont. Mas, gente, se vocês pararem para pensar no que o Alberto Santos Dumont fez, na importância que ele tem não só no Brasil, mas para o mundo, o que a orientação sexual dele tem a ver com isso? Nada a ver. Sabe? Porque ele se vestia bem, porque ele tinha sapato do bom e do melhor, porque ele comia do bom e do melhor. Gente, isso é até uma etiqueta que ele pregava muito, que ele aprendeu muito lá na França. Então ele se tornou uma pessoa refinada. Isso daí... Não, os franceses andam bem arrumados, né? Com certeza. Né? Então ele pegou esse hábito para ele porque, ó, eu acho isso bonito, eu vou fazer para mim, né? Só que, para você ver como é que o homem era genial até com as pessoas, ele não ligava. Se falavam, ele não ligava, né? Eu li recentemente que o nome dele tá de pessoas famosas, tá entre os 100 maiores homossexuais do Brasil. Gente, se o homem foi ou deixa de ser, o que tem a ver? Se importa, tem que... Sabe? É igual, ele é uma pessoa que, vamos botar, né? Ele encurtou a distância, né? Sim. A gente pode falar isso, né, Léo? E olha só, para você ver como é que funciona. Se não fosse por ele, eu acredito que os aviões iriam ser criados um pouco mais tarde, né? Ele estava à frente Ele estava à frente do seu tempo, exatamente. Isso. Por quê? Por que eu falo isso? Porque os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, eles usavam catapultas para disparar seus aeroplanos e eles não ficavam no ar por muito tempo. Então, até eles desenvolverem isso para não precisar de um dispositivo que os lançasse e de um que ajudasse no pouso, ia demorar muito tempo. Então, Santos Dumont fez tudo de uma vez. E se hoje em dia
a gente tem um pouquinho de luxo para andar de um chuveiro avião quente. para outro estado, para outro país, é graças ao nosso genial Alberto Santos Dumont. Tu vê, e ainda a gente tem que escutar aquelas piadinhas, né? Que o avião do Alberto Santos Dumont voa de ré também, né, cara? Voa de ré. A água sagrada. Tantas piadinhas, mas eu não ligo pra isso não. Não. Gente. Eu tenho orgulho de morar não? na cidade, ter nascido aqui, cara. Eu acho que apesar da violência aqui ainda em Santos Dumont ser muito baixa, graças a Deus, cara, é aquela cidade que, igual, por exemplo, assim, você pode sair tranquilo, né, cara? Dependendo do bairro que você tiver, das amizades que você cultivar, né, cara? É uma cidade ainda muito tranquila, né, cara? Até para a criação dos filhos, né? Dessa questão de violência, até uma cidade muito boa, graças a Deus. Muito. A gente tem que ter um pouco mais de incentivo à cultura, né, cara? Exato. Porque igual daquele jeito, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, olha aqui, ó. Isso daí no chão, ó, é falta de cultura. Olha aí, ó, é falta de cultura. Então o que acontece? Aqui vamos botar que a culpa é do nosso poder público, né? Mas a maior é a nossa, porque é igual, por exemplo, assim, a gente joga um papel no chão, então por que a gente pega, a minha filha me chama a atenção, se jogar um papel no chão, ela fala, não, papai, tem que jogar em casa. Igual eu tô vendo aqui na minha frente, ó, tem uma garrafa aqui na minha frente, mostra ali pra você ver. Um monte, né? Já passou. Aí, tudo é falta de cultura, gente. E aqui, cara, e aqui, ó, Léo, uma coisa que tem tudo a ver, né? Quando eu te chamei pra gente fazer essa live aqui, cara, eu na mesma hora que eu pensei, falei assim, ó, tem que ser num dos nosso cartão de visita, né, Léo? No cartão de visita na cidade. É só mais uma das réplicas que tem lá no museu. E você olha, lá em Petrópolis tem uma toda limpa, muito mais bem cuidada. Com certeza. Então o que acontece, né? Isso aqui, ó, isso tudo de lixo que tá aqui ao nosso redor, não foi o Betinho que jogou aqui, não foi nenhum vereador que jogou aqui, é quem mora por aqui. Poxa, se tivesse, eu não tô vendo nenhuma. É uma lixeira. Dispositivo de lixeira, não tem. Mas se tivesse, eles botavam fogo, Léo. Então. Aqui tinha alguns refletores, ó, já roubaram. Cara, igual eu tava te falando aqui, na hora que a gente tava off aqui, cara, eu vim aqui para testar a conexão, né? Essa semana, eu fiz até uns vídeos aqui, e tinha um rapaz que parou a carreta de Rondônia. Isso daí, ele é um, né? Sem contar quantos milhões de pessoas passam aqui na BR-040. É uma cidade, a nossa cidade está no meio dos maiores polos, né? Tá entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, a maior parte tudo passa por aqui. Tudo 040. E todo mundo fica encantado aqui com essa réplica que está aqui hoje, vamos falar assim, abandonada. As peças ainda não foi subtraída porque não tem jeito, que foi tudo muito bem que você falou montada, muito bem soldada, né, cara? Porque as lâmpadas que tinha dos refletores aqui já foi roubada, já foi subtraída. Os banquinhos que tinha aqui em volta, em torno aqui, acabaram. Tu olha ali, em volta do busto dele ali, cara, todo sujo ali, marca de pé e tudo. Então a culpa disso tudo é da gente, porque a gente não fiscaliza, né? A gente não fiscaliza e a gente também não fala quem fez. Tem essa omissão de, se eu contar vai acontecer alguma coisa comigo. Não, é a sua cidade, é o seu local onde você mora. Você não vai cuidar de onde você mora. Por que você varre a casa, passa pano na casa, lava a louça quase todo dia, mas você não pode cuidar, por exemplo, do chão onde você está pisando? Tem gente que só arruma a casa só quando chega visita, né, Léo? É o que acontece aqui, ó. Então, já teve época de quase todo mês chegar visita e a gente não arrumou a nossa casa. É verdade. Né? Então, o que acontece muito na cidade? Só em época, assim, na época de política, de campanha e tudo, que eles pintam meio fio, que arrumam tudo. Arruma o muro da cidade, né? Coloca a luz onde não tem. É isso. É isso aí que a pessoa que tem que acordar. Eu acho que hoje a gente tem a cidade que a gente merece. Né? Então tá na hora da gente educar nossos filhos, os filhos que eu tenho, o que você vai ter futuramente, né? E, ô Léo, nós tivemos uma audiência aí bem bacana, né, filho? Ela caiu um bocado depois ali, mas desde então, né, eu quero te agradecer. Ainda não acabou não, tá? Não, beleza. A gente vai ficar ainda mais... Se tiver pergunta pra mandar aí, manda que a gente responde. Tá todo mundo aqui só escutando. Vamos assim, futuramente eu te faço o convite para você convidar a sua esposa também a fazer a parte da próxima. E quem sabe até então
você convidar a sua turma, né? Para nós fazermos um guiamento. Não, a gente fazer aqui um papo aberto, né? Sem aglomeração, todo mundo com os devidos protocolos, né? Sim, de segurança, de segurança, álcool em gel igual tem aqui dentro da bolsa, tem máscara de todo mundo. E a gente, né, discutir, fazer esse Sim. debate em aberto, o que a gente pode fazer para melhorar. Precisa, Léo, porque cidade. Eu não sou o único estudante futuro formando em guia de turismo, tem outros. Tem pessoas da minha turma, tem pessoas de turmas novas, que eu sei que tem pessoas de turmas antigas. E essas pessoas contêm conhecimento. Então, quanto mais a gente propagar, quanto mais a gente valorizar esse tipo de profissional, melhor. Porque aí a nossa cidade não perde valor nenhum. Voltando um pouquinho mais para Alberto Santos Dumont, que a gente falou que ele era todo refinado e tal. Gente, aquele chapéu de Santos Dumont, não sei se vocês sabem, mas ele fez aquilo lá sem intenção. Por quê? Em um dos testes dele, principalmente falando do número 5, que ele quase morreu, o avião começou a pegar, né? E aí o que ele fez? Não tinha extintor, não tinha nada para apagar e falou, ó, vou usar o que tá aqui. E ele foi tentando abafar o fogo com o chapéu. E depois ele resolveu colocar o chapéu na cabeça de novo, só que ele não olhou como é que o chapéu tava. E aí depois que ele planou, né, que ele conseguiu sair do acidente e tal, perguntaram para ele o que tinha acontecido com o chapéu dele, se ele já tinha chegado com isso. E ele falou que tentou apagar o fogo, deixou o chapéu daquele jeito, só que depois ele gostou do jeito do chapéu. Virou moda, né? A gente fala também de Alberto Santos Dumont, ele não deixava um auxiliar dele tocar nos aviões dele, mas não era por questão assim, ó, fui eu que fiz, vocês não vão encostar, não. Por quê? Ele prezava muito pela vida e pela segurança dos auxiliares dele. Ele era o inventor e o protetor. O protetor, e também era quem testava, né? Era quem testava, porque cara, se fosse acontecer alguma coisa, acontecia com ele. Eu imagino também como é que era bacana, né? Que eles falavam que antigamente ele pegava o dirigível para ir na casa dos amigos. Pegava, tomar café, pegava né? para ir em casa de amigo, para passear, fazia isso tudo. Não era só por trabalho, não. Ele era aficionado, ele era apaixonado. E tanto é que toda a premiação que Alberto Santos Dumont ganhava, ele partilhava o prêmio dele com os auxiliares dele. Porque eram eles que estavam ali com ele o tempo todo. Então, nada mais justo de que, além de trabalho, vocês ganharem a recompensa. E é isso que ele fazia. Então, ele era genial demais. Ele era à frente de seu tempo. Humano. Muito. Visionário. Eu acredito que a gente não vai ver uma pessoa como ele tão cedo. Tá para nascer alguém igual a ele, né? Hoje é mais fácil, né? Hoje tu olha, igual por exemplo assim, né? Quando ele inventou o 14 bis, né? Teve a época certa dele cortar o bambu para fazer, a seda era própria, né? Hoje a pessoa olha lá as especificações no Google, né? Chega lá e pega e faz um e pronto. Ô, Léo, eu faço um desafio a quem está assistindo. Você mencionou essa colheita do bambu. Isso até dentro da casa dele tinha, tá? Eu faço um desafio a vocês. Depois que toda essa pandemia acabar, depois que tiver tudo seguro para ir no museu, vocês pesquisarem quais eram os 3 meses de colheita. E a lua, que não era qualquer uma, para fazer a colheita correta desses bambus. E eu já vou dar uma dica. Não eram meses separados, eram 3 meses em consecutivo. Por exemplo, vou dar um mês aqui sem dar a resposta. Vamos supor, dezembro, janeiro e fevereiro. Era algo assim. Só que eu não vou dar a resposta. Eu quero dar a chance da dúvida, a chance da curiosidade para vocês. O que mais que a gente tem? Ele era muito apaixonado por voo, por quê? Porque quando... De novo, visita o Museu do Cabambu, você vai ver o que eu estou falando. Vocês já ouviram falar do Ícaro? O Ícaro é o homem com asas. Então tinha
a réplica de uma estátua. Tinha não, tem a réplica do Ícaro, com o braço aberto, com as asas todas emplumadas aqui atrás, e foi uma das inspirações dele a continuar inovando seus aeroplanos, seus balões, até chegar onde ele chegou. E você vê que, assim, apesar da história bonita que ele teve, desde pequeno, ele teve um fim muito trágico, né? Porque ele pega aí, por exemplo, ele morreu em 1932. Ele pegou a Primeira Guerra Mundial. E já na Primeira Guerra Mundial, ou seja, depois do voo do 14 bis, que foi em 1906, ele pegou a Primeira Guerra Mundial, viu o invento dele sendo usado para a guerra, e até mesmo em 1932, que aconteceu aquela revolta paulista, né, que os paulistas se opuseram contra o governo de Getúlio Vargas. Vendo aquilo dali, Santos Dumont não aguentou, né? Ele já andava deprimido, já andava meio adoentado. Foi então que numa brecha que ele aproveitou que ele estava a passeio com o sobrinho, que infelizmente ele tirou sua própria vida, não aguentando ver a invenção dele sendo usada para o mal. E ele não imaginava, né, Léo? Ele queria fazer o bem para todo mundo, mas a gente tem pessoas aí que usam o que a gente faz de bem para o mal. E infelizmente aconteceu com ele. Verdade. Mas é isso aí. Então, Léo, tivemos aí 1h03 de live, né? Foi bacana, não foi? Bastante conversa, viu? Então, eu faço um convite aí, né? Se o Léo também aceitar, né? Claro. Quando tiver algum turista aqui em Santos Dumont, né, e quiser conhecer um pouquinho da história que a gente sabe, né? A história que nós sabemos sobre o nosso grande inventor, quando o nosso patrônomo, né? Essa pessoa que eu tenho uma admiração profunda, que é o grande inventor, né? O visionário, uma pessoa assim que eu gosto tanto do Alberto Santos Dumont que eu vou tatuar ele no antebraço. Eu gosto mesmo, cara. Eu gosto da minha cidade. De paixão mesmo. Isso. Espera que tá passando o trem de novo aí. Mais gente. um. Mais um aí, ó. Olha aí que bacana. Esse não tá puxado não, só tá escuro. Então, gente, eu acho que... né? Olha, eu te convido aqui agora você a deixar o seu contato, se você quiser, né? E quem quiser, sim, entrar em contato com você, para você contar mais um pouco de história. Ou quando estiver vindo algum turista, né? Para a nossa cidade, quiser ser guiado, né? Ter o prazer, assim, de conhecer um pouco da história contada por você e pela sua esposa também, né? Com certeza. Porque eu acho que ignorantes somos nós que damos pouco crédito ao grande inventor, né? A pessoa que deu nome à nossa cidade e entre outras coisas mais, né, Léo? Ô, Léo, eu vou ser injusto com você, comigo, com meus colegas de profissão, se eu falar que eu sei de tudo. Eu não sei de tudo. Para eu saber o que eu sei hoje, eu tive que correr atrás de alguém. E mesmo assim, com essas informações, eu não sei tudo, né? Eu estou sempre disposto a aprender mais. Eu acredito que as pessoas sempre devem estar sempre devem estar dispostos a aprenderem mais. Então, assim, se um dia alguém daqui da própria cidade, se um dia alguém de fora da cidade quiser passar um pouquinho pela cidade, quiser passar um pouquinho pelo museu, quiser ter um pouquinho da minha informação, quiser ter um pouquinho da informação das pessoas que formaram comigo, marca um dia comigo, marca um dia com eles. Vou receber vocês de portas abertas, de braços abertos. A cidade está aqui, ó, só esperando alguém contar um pouquinho. Alguém contar um pouquinho de muita coisa que Santos Dumont tem, que a pessoa Santos Dumont tem, que a cidade de Santos Dumont tem. O meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo, é 998189831. Instagram? O Instagram é @h.santos.leo, só chamar lá. Se vocês quiserem
né, a minha turma toda para bater um papo. Eu vou reunir o pessoal do TGT Deboche, que a gente deu esse apelido para nossa turma. E, Léo, queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Eu queria agradecer a quem nos assistiu e nos ouviu por quase 1h10 de muita falação, de muita interrupção que teve. Queria mandar Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo. E tem até Santos no nome também? Eu tenho o Leonardo Henrique dos Santos no final. Tem Santos também, É. tem tudo a ver, né? Tem que divulgar o nome mesmo. Tem que divulgar o nome mesmo. Vai ver, tu até primo dele, não sabe. Eu queria mandar um abraço e um agradecimento para quem nos ouviu e para quem nos assistiu com muita paciência. Infelizmente teve uma queda aqui né? Imagina. Mas é o frio. Né? É o frio. O povo quer ficar dentro de casa, quer ficar acolhido. Mas eu quero mandar um beijo para algumas pessoas. Para minha esposa, que me incentivou muito a estar aqui. Sua mãe. A você, Léo, que me convidou consistentemente. Eu aceitei com o maior prazer do mundo. Para minha mãe, que me assistiu até aqui. Espero, porque senão nós vamos conversar depois. Ah, vai te xingar, não vai não, né? Falou alguma coisa demais, não, Aí, né? falei não. Espero que não. Queria mandar um beijo em especial para 3 professoras minhas do IFET que eu tive. Primeiro, dona Flávia Calvano, professora de geografia, que fez basicamente a gente explorar o mapa de Santos Dumont inteiro. Então, se a gente conhece cada lugarzinho de Santos Dumont é graças a ela. A professora Isabel e a professora Geisa Soares, de Lazer e Recreação, que também passou um pouquinho de ética, né, para a gente dentro do turismo. E se a gente sabe respeitar as pessoas, se a gente sabe se colocar no lugar das pessoas e respeitar as suas limitações, é graças a ela. Então, um beijo muito especial para essas 3 professoras. E, gente, mais uma vez, e faz um convite para muitíssimo elas, obrigado. Eu vou lá no IFET, vou bater lá na porta do IFET, vou chamar as 3 para vir para cá. Vou te mandar ali o link ali depois desse nosso bate-papo para você favor. compartilhar com elas, tá, Léo? Pode deixar, Léo. Muito obrigado mesmo. O que você precisar, qualquer convite que você queira fazer, eu vou estar aqui de braços abertos e aceitar, claro, com o maior carinho do mundo. Não, e já tá feito, tá? Próximo eu quero fazer um bate-papo com... Aí, um turista passando aí. Toda hora passa turista, gente. Então, gente, eu quero uma hora fazer o convite para você, sua esposa, para a gente fazer esse mesmo bate-papo para ver como é que é as histórias. Ela tá na nossa live. Ela tá agora? Aí, ó. Pra ela. Chegou no final, pô, é sacanagem. Não, ela tava participando antes também. Para ver como é que é um casal, né? Um casal que se conhece. Ó, vou te falar, só para uma historiazinha rápida. A gente se conheceu no IFET em 2016, ela me odiava. Aí, em finalzinho de 2016, a gente se entendeu, começamos a ficar. Aí, em 2017, no primeiro dia de aula, a gente já chegou como casal, todo mundo ficou espantado. Casaram. Basicamente, namoramos, casamos no IFET, basicamente. Então, a gente sabe o que a gente já passou com esse guia de turismo, todas as coisas boas que a gente viu, tanto fora daqui quanto aqui dentro mesmo. Então, a gente ainda tem muita história boa para contar, viu? Não, a gente vai marcar esse bate-papo aí com guia de turismo, com um casal guia de turismo. Eu não sei por causa de quê, cara. O Paulo e a Paula, os dois também são... Os dois são. Os dois, conhece eles? O Paulo e a Paula. Não. É de uma turma antiga. Eles também são... Eles são guias. Sim. Eles são guias. São guias também, os dois são casados há mais de anos. São de turma antiga. Olha só. Eu já tinha ouvido há falar. anos aí para essa divulgação da nossa cidade. Esse curso forma casais. Olha só, gente. Então, quem quiser ir arrumar um esposo, uma esposa aí, ela ó. é técnica de enfermagem também. Ela é técnica de enfermagem também. Ali, minha filha, a gente faz tudo. Tudo junto. Um pouquinho de cada. Aí, que bacana aí, ó. Um abraço aí para você aí, tá? A sua esposa, para todo mundo que participou da nossa live. Então, vamos virar aqui um pouquinho. Show de bola. Gente, agradeço mais uma vez aí a Deus por ter dado essa oportunidade pra gente aí, ó. Foi um bate-papo aí de 1h11. Nossa, mas foi muito bacana, né? E Manel, daqui a pouco eu vou jogar o link aqui desse bate-papo junto com o Léo Henrique aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi de um grande aprendizado, né?
Nós contamos as histórias que a gente sabe sobre esse grande inventor. Uma coisa eu te falo, tá, Léo? Ficou faltando muita coisa. Ficou. Se a gente Tem for parar muita aqui para a história. gente contar as histórias que a gente sabe mesmo do grande Alberto Santos Dumont, né? Uma hora ainda foi pouco. 1 hora é pouco. Então é para dar aquele gostinho. Já foi feito de novo aqui o convite para o Léo e futuramente com a esposa dele, quem sabe aí até com a turma, com algum professor também que quiser fazer a parte. Então, gente, mais uma vez, né? O meu canal no YouTube lá é Léo Phaser. Daqui a pouco estará compartilhado lá esse vídeo com o Léo. Vou só dar uma editada, né, na hora que chegar em casa. E quarta-feira, né, Cília? Quarta-feira vai ter um bate-papo com Matheus Costa. Tá estourado aí nas plataformas digital. Muita gente não sabe. Ele é vocalista da banda Malibu aí, tem mais de não sei quantos mil seguidores aí, cara. Então aí tá subindo um degrau de cada vez, já tá quase, né? Nem sei como eu vou falar, mas uma pessoa muito talentosa e sandumonense. Um sandumonense da nossa cidade, que tá aí trilhando esse caminho gigantesco aí, mas infelizmente teve que sair da nossa cidade para ganhar êxito nessa sua carreira aí artística, né? Então a todos aí que participou da nossa live aí, fica com Deus. Vou deixar aí para vocês aí um gostinho, ó. Esse nosso grande avião aí, ó. Nosso grande inventor. A todos aí, ó, conheça a nossa cidade, tá? A cidade do inventor que deu asa ao mundo aí, ó. Fiquem todos com Deus aí.